E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas trazendo mais um vídeo de Unity 3D. Continuando aqui a nossa série do projeto de Candy Crush. Eu não tenho salvo uma cena aqui com o projeto, então seria interessante a gente salvar, se bem que por enquanto não está muito complicado. Eu vou só definir o nosso grid aqui rapidinho para poder mostrar o que a gente fez até aqui. Na última aula a gente programou o grid que está caindo porque não tem um chão na minha cena, então bem rapidamente eu vou posicionar um chão nessa cena. Vou colocar um componente do tipo Box Collider. Vou aumentar bastante o tamanho em Z. E vou remover esse componente para colocar num objeto vazio, que eu vou chamar de GameGrid. Vou anexar esse script. Vou botar um grid atualmente de 7 por 10. E o meu Candy Width eu setei para 0.83 na real. Ok, eu só vou ajustar a câmera. E por enquanto vocês podem ver que eu tenho aqui o meu grid, já está programado, já está funcionando. E nesse vídeo a gente vai fazer o swap entre uma bola e outra. Que obviamente por enquanto isso não é possível. Então nesse vídeo a gente vai estar programando uma série de funções para que seja possível fazer o swap entre uma bola e outra. A primeira coisa que vocês precisam notar é que a gente vai mover esses objetos de lugar. A gente vai, por exemplo, fazer com que essa bola venha para cá e que essa aqui venha para cá. E como esses objetos eles têm corpos rígidos, então qualquer alteração que eu fizer na posição dessa bala vai afetar os corpos rígidos que estão em cima. Então uma função muito importante que a gente precisa ter é desabilitar ou habilitar todos os corpos rígidos desses itens desse grid aqui, para que depois a gente possa movimentar essas nossas balas. Então, para começar, a gente vai começar programando essa função. Então eu vou abrir aqui o meu script GameGrid. E a gente vai criar essa função. Ela é só uma função, ela é só um método sem nenhum retorno, ela só vai executar uma ação. Pode ser um método interno da nossa classe aqui também. Eu vou chamar de changeRigidBodyStatus. Então, por exemplo, eu quero desativar ou ativar o meu corpo rígido, mas isso vai depender de um parâmetro, que eu vou chamar de status. Quando o status for verdadeiro, quer dizer que eu quero ativar o meu corpo rígido, e quando esse status, esse parâmetro for falso, quer dizer que eu quero desativar esse corpo rígido. Porque se eu não fizesse isso com esse parâmetro, eu teria que escrever dois métodos diferentes, um para ativar e outro para desativar. Então fica uma coisa meio que desnecessária. E aqui eu posso fazer o seguinte: para cada grid item, que eu vou chamar de G, no meu vetor de itens, eu vou pegar o corpo rígido desse item, lembrando que é um corpo rígido 2D, então peguem essa variável rigidBody 2D e vocês vão setar o valor isKinematic. Quando essa variável está setada para verdadeiro, a gravidade é desprezada. E esse rigidBody funciona como um fantasma, então corpos podem passar por entre ele. Então, quando essa variável vai estar verdadeira, quer dizer que o meu corpo rígido vai estar desativado. Então eu preciso receber o inverso dessa variável status. Quer dizer, quando eu estiver passando o status como verdadeiro, quer dizer que eu quero ativar o meu corpo rígido. Então o meu status aqui vai estar verdadeiro, só que a variável isKinematic precisa receber falso. Então por isso eu estou negando a minha bool status para que a variável isKinematic receba o valor correto. Então essa variável aqui sempre vai ser o inverso de se o meu corpo rígido vai estar ativo ou não. Agora uma outra função que a gente precisa escrever é uma função que receba os eventos que o nosso grid item está enviando. Vocês podem ver que aqui eu estou enviando um evento a cada vez que um item do grid receber um clique. Então aqui na minha classe GameGrid eu vou fazer um método que vai ser chamado quando esse evento for captado. Lembrando que o método para captar o evento precisa ter uma assinatura, que é a assinatura do meu delegate, então precisa ser nesse formato aqui. Eu vou até copiar essa função e vou colar aqui.
Então é uma função do tipo void, ela retorna void, e ela recebe um parâmetro do tipo gridItem, que é o item que eu estou recebendo, é o item do grid que eu estou recebendo. E lembrando que para fazer o swap eu preciso clicar em dois itens diferentes. Então eu vou precisar que essa função armazene um valor na minha classe, que é o primeiro item que eu selecionei. Então eu vou abrir o campo para uma variável privada, do tipo gridItem, e eu vou chamar de currently selected item, quer dizer, o item que atualmente está ativo, que atualmente está selecionado. Por exemplo, se eu vir aqui na Unity, vou abrir meu projeto, se eu clicar nessa bala verde para fazer o swap com outra, essa bala verde vai ser o item atualmente ativo. E quando eu clicar em outra, vai ocorrer o swap entre essas duas e o item atualmente ativo vai ser setado para nulo, porque eu não vou mais ter nenhum outro item ativo. Quando eu clicar nessa bala aqui, essa aqui vai ser o novo item atualmente ativo. Então é assim que funciona. Então aqui é bem simples. Quando eu receber esse evento, se o meu item atualmente ativo ele começa nulo, então se ele for nulo, quer dizer que o item atualmente ativo vai receber esse parâmetro que está sendo passado. Caso contrário, se ele for diferente de nulo, quer dizer que o item que eu estou passando para essa função já é o segundo item, quer dizer, eu estou clicando em um segundo item, então eu posso fazer o swap entre eles. Então aqui, se eu cair nesse else, quer dizer que eu já tenho dois itens para fazer o swap entre eles. Só que uma coisa que eu preciso checar antes é se a distância entre eles é igual a 1. Vejam que aqui, por exemplo, quando eu tentar fazer o swap entre esses dois itens, a diferença em x deles é 1. Por exemplo, esse é o índice x1 e esse é o índice x2. Então 2 menos 1 dá 1 e o índice 0 não tem nenhuma diferença entre eles. Se eu quiser fazer o swap entre, por exemplo, esses dois aqui, esse é o índice y0, esse é o índice y1, e em x não tem nenhuma diferença de índice, a diferença é 1. Agora, se eu quiser, por exemplo, pegar esse aqui e fazer o swap com esse aqui, a diferença em x é 1 e a diferença em y é 1, a soma é 2. Então eu não vou poder permitir esse swap. Então a gente vai fazer uma verificação aqui, pegando a diferença em x e y desses dois valores. Eu vou até armazenar isso em variáveis temporárias. Eu vou botar xdiff, que vai ser o valor absoluto entre item.x, que é o item que está sendo passado como parâmetro, e o item que atualmente está ativo, a posição em x desses dois. Eu vou subtrair elas, lembrando que esse valor pode ser negativo, então eu preciso pegar o valor absoluto para que o sinal de menos seja removido e esse valor seja sempre positivo. Eu vou pegar também a diferença em y, item.y menos currently selected item.y. Agora, se essa diferença x mais essa diferença y for igual a 1, quer dizer, permitir swap. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Se a soma dessa diferença for 1, eu posso permitir, senão o swap é negado. Uma outra coisa que vocês podem verificar aqui também é se esses itens forem iguais, o currently selected item e o item forem iguais, vocês podem retornar dessa função, porque eu estou clicando duas vezes no mesmo item e isso não vai causar nenhum impacto no nosso sistema. Então, se o currently selected item for igual ao item, eu vou retornar dessa função. Eu não vou nem entrar nesses ifs aqui, eu não vou nem me preocupar com isso, porque é uma coisa que não é necessário prestar atenção. Então quer dizer que quando a soma dessa diferença for igual a 1, eu vou permitir o swap, só que eu ainda não tenho nenhuma função que faça o swap. Então, como no swap eu vou mover duas balas, eu vou trocar a posição delas, e essa troca de posição é na verdade uma animação, acontece o movimento de uma bala trocando de lugar com a outra, eu vou precisar que isso seja uma corotina, porque eu vou estar movendo itens de lugar. Então eu vou definir aqui o meu enumerator, chamado de swap, e eu vou pedir dois itens, o gridItem A e o gridItem B, que vai ser os dois itens entre os quais eu vou fazer o swap. E a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu for efetuar esse swap é desativar todos os corpos rígidos de todos os itens do grid. Então eu vou chamar aqui a minha função changeRigidBodyStatus,
e eu vou passar o valor false, quer dizer, eu quero desativar todos os corpos rígidos, para que isso não afete essa mudança de posição. E depois de fazer o swap entre itens, aqui vai o código para fazer esse swap, eu vou habilitar de novo esses corpos rígidos. Então, entre esse swap eu faço essa mudança do status dos corpos rígidos. Agora eu preciso escrever aquela animação que eu falei para vocês, aquela rotina que faz a animação de um item mudando de lugar com o outro. E eu espero que vocês tenham assistido o meu último vídeo que eu falei sobre como mover um objeto de um ponto A até um ponto B em t segundos. Se vocês não assistiram, cliquem na tela agora que vocês vão ser redirecionados para aquele vídeo. Ou na anotação que tiver na tela, tem alguma anotação aí. Cliquem que vocês vão assistir aquele vídeo, porque eu dei uma explicação da teoria por trás disso e depois eu apliquei na Unity. E nesse vídeo a gente não vai passar por toda aquela teoria, a gente vai só programar a função para fazer essa movimentação em t segundos, de um ponto A a um ponto B, fazendo comentários breves, mas sem explicar a fundo o que está acontecendo. Se você quiser entender bem a teoria, vá para aquele outro vídeo, clicando na tela ou em algum banner que tiver na tela agora. Então, voltando para a Unity, eu vou escrever um método de... Opa, aqui eu tenho um problema. Está dizendo que nem todos... que esse método aqui não retorna um valor, mas eu acho que eu posso me preocupar com isso depois. Eu vou voltar para a Unity e eu vou escrever eu vou criar uma pasta aqui chamada de extensions. Porque, na verdade, o que eu vou fazer, eu vou embutir um método na classe transform para que eu possa chamar direto de um objeto da classe transform esse método. E eu vou mostrar como fazer isso agora. Eu nunca fiz isso antes em nenhum vídeo do canal. Então eu vou chamar de transform extensions. Extensões para a classe transform. Isso aqui não herda de nada para ser uma classe de extensões e essa classe precisa ser estática. Agora eu vou definir a minha corotina, que vai ser na verdade uma extensão para a classe transform. Eu vou chamar de public static, é uma corotina, então iEnumerator. E eu vou dar um nome para ela, eu vou chamar de move. E para que esse método seja na verdade um método que seja embutido em uma classe, eu preciso na verdade usar duas keywords. A primeira é this, a segunda é o método, aliás, o nome da classe onde vocês querem embutir esse método, no caso é transform, e em seguida é o parâmetro como esse objeto dessa classe vai ser tratado dentro dessa função em específico. Porque essa função embutida nada mais faz do que alterar esse objeto dessa classe particular. Então eu vou chamar de t. Esse t, eu quero que ele se mova para um alvo, então um vetor 3 que eu vou chamar de target. E eu tenho a duração desse movimento, então duration, porque eu quero ir da posição de t até esse alvo em duration segundos, ou em t segundos, nesse tempo aqui. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar a diferença, o vetor diferença entre a posição do meu transform e o meu vetor alvo. Então eu vou definir isso como sendo diff vector, o vetor diferença vai ser o ponto B menos o A. O ponto B é target, o ponto A é t.position. Agora eu vou pegar o tamanho desse vetor diferença, porque eu preciso saber quantas unidades eu preciso me deslocar até chegar a esse alvo. Isso é um float, eu vou chamar de diff length, o tamanho, o comprimento desse vetor diferença. É diffVector.magnitude, isso aqui vai retornar o tamanho desse vetor diferença. Em seguida eu preciso desse vetor diferença normalizado, porque eu vou estar usando ele para movimentar o meu transform t. E agora eu preciso de um contador, porque alguma coisa precisa me dizer quando eu efetuei essa quantidade de tempo, quando eu passei por essa quantidade de tempo. Então o meu contador vai ser inicialmente 0. Enquanto esse contador for menor do que a duração total do meu movimento, eu vou fazer o seguinte: t
t.position vai ser incrementado em diffVector vezes um moveAmount, que é a quantidade de movimento, que eu ainda não defini, eu vou definir aqui em cima. O meu float moveAmount, lembrando, assistam o vídeo que eu botei para vocês assistirem, porque lá está a explicação completa e a teoria por trás disso. Vai ser time.deltaTime vezes diffLength, que é o comprimento desse meu vetor diffVector, dividido por duration, que é o tempo total do meu movimento. Quer dizer, esse moveAmount é a quantidade exata de espaço que a gente precisa percorrer para que em duration segundos a gente esteja no ponto-alvo que é target. E por quê? Vocês vão entender vendo o vídeo que eu postei, o meu vídeo passado. Além disso, eu preciso incrementar o meu contador, para que ele não fique em zero e eu não tenha um loop infinito. Então a cada iteração ele vai ser incrementado em time.deltaTime. E eu preciso dar um yield return null, para que a unit termine de executar todas as suas outras funções e eu não tenha um loop infinito aqui também. Não seria um loop infinito, na verdade, mas não seria também uma corotina, não veria o movimento acontecendo a cada frame. E para terminar, só para ter certeza que o meu transform vai estar no alvo quando terminar essa corotina, eu vou pegar a posição dele e vou igualar a target. O nosso método de extensão está pronto. E agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou usar essa corotina dentro do meu swap. Eu vou, só para mostrar para vocês que isso aqui vai funcionar, eu vou mover o item A para o ponto do item B. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar por uma corotina terminar para só depois mudar o status do rigidBody de novo para verdadeiro. Para fazer isso eu uso a keyword yield return start coroutine e a corotina que eu vou iniciar é, como eu quero mover o item do grid A para o ponto B, eu estou trabalhando com o item A, então eu vou pegar A.transform .move, que é a função que eu embuti agora há pouco, e ela pede o destino, então b.transform.position e a duração do movimento, que eu vou setar para 0.1 segundos. Isso vai fazer com que esses itens não troquem de lugar, não que troquem de lugar, mas que o item A vá para o lugar do item B. Então aqui, no momento em que eu botei os comentários permitir swap, agora eu vou chamar na verdade uma corotina. Essa corotina é o meu método swap que eu acabei de programar pela metade, que ele não está pronto ainda. O item A vai ser o meu currently selected item, que é o item que eu cliquei primeiro, e o item B vai ser esse parâmetro item que eu estou passando aqui para minha função. E como eu estou efetuando um swap, ou tentando efetuar um swap, eu vou setar a minha variável currently selected item para null, porque eu não tenho mais nenhum item ativo, eu já selecionei dois, e o swap entre eles vai tentar ser efetuado. Aqui eu só vou botar uma mensagem de erro, debug.log_error, vai aparecer em vermelho no console. Tipo, esses itens estão mais de uma unidade longe um do outro. Agora então eu vou voltar para a Unity, eu espero que isso funcione. Não tenho nenhum erro. E eu vou selecionar um item. Eu vou selecionar o outro que está longe, mais de uma unidade longe, só para ver se isso está funcionando. Então vocês puderam perceber que não está funcionando. Por quê? Porque eu não especifiquei para esse evento que essa função onMouseOverItem é um receptor desse evento. Então na função start eu vou fazer isso. Eu vou dizer que gridItem. O meu evento onMouseOverItem, EventHandler, esse é o meu evento, ele vai ter como receptor a minha função onMouseOverItem.
Então, usando esse símbolo mais igual, vocês adicionam um receptor para esse evento. Quer dizer que quando aquele evento disparar, essa função vai ser chamada com o parâmetro que aquele evento passou. E na função onDisable, que é quando a Unity, quando esse script vai ser desabilitado, eu vou retirar esse evento da lista de eventos receptores. Aliás, eu vou tirar esse método da lista de receptores do evento, porque quando eu mudar de cena e voltar para essa cena, esse item, essa função start vai ser chamada de novo, e eu vou ter esse evento sendo recebido duas vezes. Isso causa problemas na Unity, então por isso sempre lembrem de cancelar a inscrição em algum evento que vocês possam ter se inscrito. Então agora vamos tentar de novo. Eu vou clicar em dois itens que estão separados um pouco um do outro. Agora sim vocês podem ver, esses itens estão mais de uma unidade longe um do outro, não posso fazer o swap. Mas se eu clicar... percebam que quando eu cliquei de novo eu efetuei o swap, mas isso é porque nesse else o swap vai tentar ser feito. Então aqui eu também deveria ter setado o currently selected item para null. Então eu vou, como eu preciso setar no if e no else, eu vou setar nesse else mais exterior, mais externo, aliás, porque ele vai ser essa linha vai ser chamada de qualquer forma. Se o if centrar no if ou centrar no else, eu vou mesmo assim chamar essa linha aqui. Mas eu preciso chamar embaixo do if e do else porque eu estou usando esse currently selected item dentro desse if. Então, caso entre no if, eu preciso que essa variável não valha null. Voltando para a Unity, então, eu vou tentar fazer a mesma coisa de antes, vou tentar provocar um erro. E agora um swap, não provoca. Então, esse aqui é o meu item A e esse aqui vai ser o meu item B. Então, quando eu clicar nesse item, eu quero que essa bala vermelha venha para cá. E vocês podem ver que é isso que aconteceu. Só que eu habilitei o Rigid Body de novo e vocês podem ver que bugou. Porque eu acabei inserindo um item onde tipo, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então é isso que aconteceu aqui. Agora então voltando para o nosso script, eu vou tentar mover, nesse momento do swap, eu vou tentar mover o meu item B para o ponto A. Só que vejam que aqui, quando eu chamar essa corotina de novo, o meu item A vai mover primeiro, depois o item B vai mover para o ponto do item A. Só que eu quero que isso aconteça simultaneamente, então eu não posso esperar para que essa corotina acabe para começar outra. Então eu simplesmente vou começar uma corotina. E aqui eu vou começar outra. .move a.transform.position 0.1float. E uma outra coisa que precisa acontecer aqui é que vejam que eu comecei duas corotinas e logo embaixo eu já estou setando o rigid body para verdadeiro. Eu não posso fazer isso, eu preciso esperar para que esse movimento acabe. E uma coisa eu posso assumir que esse movimento não vai durar mais do que 0.1 float. Então eu vou só definir aqui uma variável, um float, eu vou chamar de move duration. Eu vou definir ele como sendo 0.1 float e eu vou passar ele como parâmetro, já que essas duas corotinas usam o mesmo valor. Agora então, antes de habilitar o rigid body de novo, eu vou esperar por tantos segundos. Eu vou esperar por move duration segundos. Então eu vou ter certeza que eu vou esperar pela duração desse movimento antes de habilitar o rigid body de novo. Voltando para a Unity, vamos testar isso aqui. Eu esqueci do nível. Vocês precisam instanciar uma nova classe wait for seconds. Vamos testar isso aqui. Vocês podem ver que está dando um problema, não funcionou. O que pode acontecer aqui é o seguinte. Talvez eu precise salvar a posição de A em um vetor temporário, porque eu estou movendo a posição de A. Então eu vou salvar num vetor temporário a.position, a.transform.position,
E aqui, em vez de mover para a posição DA, porque a posição DA está atualizando constantemente, eu vou mover para A position, que é a posição inicial de A. Vamos testar de novo isso aqui. Agora sim vocês podem ver que está funcionando o swap. E vocês podem ver que ele balança um pouco depois de acabar a movimentação, isso é porque eu ativei o Rigid Body de novo. E falta fazer mais uma coisa. Vocês podem perceber que a gente está efetuando o swap de posições, mas o índice não está sendo atualizado. Então o que eu preciso fazer aqui é escrever um método chamado swap indices, pedindo um item A e um item B, para que eu efetue o swap de índices desses itens. Então, o swap de índices ele precisa ser feito de duas formas. Eu preciso fazer o swap tanto do índice dessa classe GridItem, quanto fazer o swap dentro do meu vetor bidimensional. Mas por enquanto eu vou só me importar com o swap entre os objetos da classe, o swap do índice interno deles. Então primeiro eu preciso armazenar numa variável temporária o índice de A ou de B. Então, por exemplo, eu vou armazenar o índice de B em uma variável temporária, em duas variáveis temporárias. Int boldx, eu vou dizer que é b.x, e o int boldy, eu vou dizer que é b.y. Então aqui eu vou substituir os índices de B, por isso que eu armazenei ele em variáveis temporárias, porque eu preciso usar depois. Então eu vou chamar o método onItemPositionChange do meu objeto B, porque eu estou alterando a posição dele. A nova posição dele vai ser a.x, a.y, porque ele trocou de lugar com A. E o A vai acabar recebendo os velhos valores de B, boldx e bold_y. E a gente já fez o swap entre os índices internos desses objetos, mas a gente precisa fazer também o swap nesse vetor, nesse grid aqui. E na verdade, antes de fazer o swap de índices do objeto, eu vou fazer o swap no vetor. Então meu grid item, que eu vou chamar de temp A, vai ser o A na posição temporária dele, que é itens de índice A.x, A.y. O itens de índice A.x, A.y vai receber B, e o itens de B.x, B.y vai receber o A temporário. Então isso vai fazer com que ocorra o swap entre esses índices. E eu só preciso chamar esse método em algum lugar dessa função swap, dessa minha corotina swap. Eu vou chamar depois de completar a troca de movimentos, a troca de posições, swap indices, e eu passo meu item A e meu item B. Voltando para a Unity, vocês não vão perceber nenhuma alteração agora, mas essa alteração é crucial porque caso a gente não fizesse essa alteração, o match não funcionaria depois. Eu preciso que tanto o índice interno dessa bala como os índices do meu vetor bidimensional estejam corretos para que o swap ocorra de uma forma correta, sem bugs. Então vocês podem ver que o nosso swap agora está funcionando. Bom pessoal, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no meu canal caso vocês não sejam inscritos, e curtam a página do canal no Facebook para acompanhar os vídeos em primeira mão. Então é isso pessoal, por esse vídeo é isso, um abração e até o próximo.